Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora para participar desse evento. E eu vou falar sobre hepatite C, vou fazer um breve histórico, não tenho conflito de interesse. E a gente vai voltar um pouquinho no tempo para o pessoal mais jovem conhecer um pouquinho da hepatite C. Por volta do século XX, ela se iniciou e chamava-se epidemia silenciosa. Tá? A gente não conhecia muito bem a doença e muito menos o vírus. Tá? E hoje a gente já sabe muito sobre ele, é uma coisa muito boa. E a principal estrutura do vírus é a região NS3, que é a região de protease, e a região NS5A e NS5B. Todos os medicamentos novos para tratar a hepatite C foram desenvolvidos a partir dessas duas regiões. Em comparação com HIV e hepatite B, principalmente a hepatite B, que é um DNA vírus, ele se incorpora ao material genético da célula hospedeira, isso daí imortaliza o vírus. Nós não temos nenhum medicamento hoje que você consegue eliminar o cccDNA, que é um DNA de ligações covalentes extremamente estável, que fica dentro do núcleo do hepatócito da célula hospedeira. Já a hepatite C, descobriu-se que esse vírus ele causa uma doença viral crônica, uma inflamação crônica no fígado, mas foi a primeira doença viral crônica que a gente conseguiu curar. Isso é muito bom com os medicamentos novos, em grande escala. A prevalência do vírus C no século XX, pela Organização Mundial de Saúde, era esse mapa aqui. Tá? Nós estamos aqui, o rosinha, superestimados. Tá? Do lado tem a Bolívia, mais superestimada ainda, tinha mais de 10% de prevalência. Isso depois foi revisto, só para vocês terem uma ideia da noção de grandeza dessa doença no final do século XX. A distribuição genômica de genótipos da doença aqui nas Américas, que eu acho que tem mais importância, nós temos uma diferença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais genótipo 2 e nós temos mais genótipo 3. Em relação ao genótipo 1, nós somos muito semelhantes. Aqui no Brasil, o genótipo 3 é muito frequente, muito prevalente, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Tá? Provavelmente por uso de droga injetável. Lá. Aqui as vias de transmissão da doença, que droga injetável, sexual 15%, transfusão antes de 1993, onde não havia exames sorológicos que pudessem detectar o vírus, era uma detecção com anti-HBC e ALT, e a gente sabe que 40% do vírus C tem ALT normal, então era um screening muito rudimentar, Então, pessoas que receberam transfusão de hemoderivados antes de 1992, 93, devem ser submetidas à sorologia para hepatite C. A ocupacional, 4%, tá? E aqui 10% de causas desconhecidas. Bom, a história natural da hepatite C, esse gráfico aqui é a história natural. De cada 100 pessoas que adquirem, 60 a 70 têm o vírus, uma forma de infecção crônica, mas tem uma forma branda hepática. Tá? Quer dizer, eles são pacientes, são pessoas que provavelmente não vão evoluir para a forma avançada. De 5 a 20% desenvolve cirrose. E de 1 a 5% vão morrer por descompensação da cirrose ou hepatocarcinoma. Essa projeção de evolução a gente usava muito no século passado. E isso daqui era mais ou menos o que a gente fazia, dos grandes ambulatórios aí que tratavam de hepatite C. Cada 100 pacientes, 20 esclareavam, 80 cronificavam, 30 pacientes ficavam estáveis, não progressores, 40% tinham uma progressão variada, dependendo do comportamento dele, alcoolismo, obesidade, porque daí tem doença gordurosa, 30 evoluíam para a doença, esses 30 a gente pegava e tratava, que é um número de 24, e aí a gente tinha uma falência de 40%. Isso daqui é até subestimado. Normalmente a resposta é ficar menos de 40% a 50% com interferon e ribavirina. Tá? A doença é uma doença sistêmica, tá? E hoje a gente sabe que diabetes mellitus é uma manifestação extrahepática,
tá? Muitos pacientes que têm hepatite C. E aqui eu vou chamar atenção para o transtorno neuropsiquiátrico, a depressão, tá? Nessa época a gente tratava com interferon pegilado e ribavirina, e também da depressão. A gente vai tratar um paciente com depressão prévia e dar interferon ribavirina por 48 semanas, tá? Sintomas. Normalmente, esse paciente, ele abriu o quadro por descompensação da hipertensão portal. Então, ou ele apresentava sangramento de varizes esofágicas, ou ele apresentava peritônio de patente espontânea, ou ele apresentava encefalopatia. Então, era um paciente totalmente, assim, previamente assintomático, ou oligosintomático, que descompensava a hipertensão portal. Ele ia para um serviço médico, viam que tinha uma cirrose, viam que tinha hipertensão portal, fazia sorologia e chegava ao diagnóstico. Esse paciente, praticamente, a gente não conseguia tratar dele com interferon ribavirina, né? Era um paciente que ia para transplante. A gente já mantinha o suporte dele e listava ele para transplante, né? E depois tentava tratar com interferon ribavirina transplantado. As 3 drogas que a gente tinha eram essas daqui. Interferon alfa-2A, alfa-2B, um é da Roche, outro da Schenning, que depois foi comprada pela Merck. Era uma briga aqui. Uma briga que vocês não imaginam. O interferon era o seguinte, um era dado por peso e outro dado dose fixa. Aí um falava que a dose fixa era melhor que o peso falava que a dose fixa era ruim, o peso era melhor, e a ribavirina dava para todo mundo, né? Na realidade, os 2 interferons eram iguais. Todos os 2 eram muito ruins. Tá? Então, hoje, em comparação, para vocês terem uma retrospectiva, a gente sofria muito nos ambulatórios para tratar os doentes. Os doentes sofriam muito, e eu dou uma característica. Às vezes o doente chegava lá com uma sorologia, que foi fazer, sei lá, foi doar sangue para um familiar, tinha uma sorologia para hepatite C, chegava no ambulatório, a gente biopsiava esse doente, que era outro, né, outra dificuldade, e falava para ele, agora você tem que tratar. Tá bom, o que você vai tomar? Você vai tomar uma injeçãozinha toda semana aqui no hospital. E o doente estava ótimo. Aí ele começava a piorar. Mas muito, tudo. Coceira, depressão, leucopenia, fazia granuloquine, anemia, fazia eritropoetina, e você cutucava esse doente, cutucava. Aí você tinha que convencer ele o seguinte, você estava bom, você ficou ruim, mas esse ruim é para você depois ficar bom. E era mais ou menos assim. A gente genotipava os doentes e... Opa, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui. Opa. Como é que eu faço para voltar? Não. Isso. Pode voltar mais um, por favor. Mais um. Mais um. Aí, obrigado. A gente genotipava o doente, fazia um PCR qualitativo, era positivo, genotipava. Se fosse genótipo 1, 4, 5 e 6, a gente biopsiava. Aqui o grande problema. O serviço tinha que ter um biopsiador. Um médico que fizesse biópsia. Biópsia 1% de óbito. Primeiro encrenca, né? E depois da biópsia, o fragmento tinha que ser enviado para um laboratório de anatopatologia, que teria que ter, teoricamente, lá um hepatopatologista para avaliar essa lâmina, tá? Esse fragmento, para dar esse resultado do metaver, tá? E aí, com o resultado do metaver, a gente tratava o paciente com interferon ribavirina 48 semanas, se fosse esses genótipos. Se fosse F0, F1, aí não fazia nada, falava para ele assim, olha, você é um sortudo, você tem ouvido, mas está dormindo, e você vai voltar daqui a 1 ano. E essa biópsia, doutor, daqui 3 a 5 anos nós vamos fazer de novo. Mas esqueça, não, mas está doendo até hoje. Não, mas esquece isso daí, você não tem nada. E a gente achava que genótipo 2 e 3 eram bons. O 2 até que tudo bem, mas o 3 a gente achava bom, mas não era nada bom. E aí, se fosse, a gente fazia 24 semanas. Né? E também falava para o doente, se é sortudo, que se tem um genótipo 2 e 3, genótipo é bom para tratar, é só 6 meses de sofrimento. E aí houve uma reavaliação da prevalência global. Tá? A Organização Mundial de Saúde reavaliou, nós saímos lá de 2,5 para 4,9, caímos para o que nós somos hoje, 0,1, tá? Que é a correção da prevalência, ela estava superestimada, e nós somos o 8º país do mundo, tá? Temos aproximadamente a gente, junto com o México e a Colômbia, respondendo por 50% da prevalência na América Latina, tá? E qual é a situação de prevalência hoje no mundo da hepatite C? Nós temos em torno de 1 a 1,6%, correspondendo a 71 a 115 milhões de casos, tá?
Só para vocês terem uma ideia, antes variava em 140, 160 milhões a 200 milhões, tá? Essa superestimativa. 400 mil mortes por ano por falência hepática e hepatocarcinoma. E no Brasil, a estimativa é em torno de 700 mil, 556 mil casos, 0,6%. Aproximadamente 160 mil casos estão diagnosticados, de 99 a 2017, 110 mil tratados e 57 mil tratados entre 2015 e 2017 com as novas drogas, os inibidores diretos, antivirais diretos. Opa. Ainda falta, está acontecendo alguma coisa aqui, ainda falta 500 mil pacientes que não estão diagnosticados. Isso é o nosso grande desafio, tá? Os grandes centros já estão tratando há 4 anos, esses pacientes já curaram, já demos altas para os não cirróticos, claro. E agora nós temos que ir atrás desses novos pacientes, tá? E aí a gente não tem muito bem essa estratégia definida, tá? Prevalência de anti-HCV no Brasil, de 2011 a 2017, foram testados 484.300 pessoas e chegou a essa percentual de 0,76, tá? Faixa etária de 15 a 69 anos, o anti-HCV estimado no Brasil é em torno de 1 milhão, antes era 3 milhões e meio, 3 milhões, prevalência de virêmicos em torno de 60% e o RNA positivo em torno de 700 mil. Esse estudo aqui foi feito pelo Ministério da Saúde, que eles pegaram recrutas do Exército, jovens, né, masculinos, e compararam com 2 outros grupos, tá? Pegaram 36.818 voluntários em 2016 e viram que tinha uma prevalência de 0,18%, né? Profissionais do sexo feminino, tá? Mulheres, de 18 a 50 anos, 4.328, 0,9. E aqui homens que fazem sexo com homem, mais de 18 anos, em torno de 3.958, teve 1,73. Então, a gente, se for comparar com os recrutas do Exército, é quase 10 vezes mais. A taxa de detecção de hepatite C no Brasil, conforme faixa etária e gênero, né? A gente ainda está nos baby boomers, tá? Essa faixa etária é alta. Depois eu vou mostrar alguns slides que isso está mudando esse comportamento nos Estados Unidos e na Europa, tá? Essa faixa etária está ficando mais precoce, mais pessoas mais jovens, são homens jovens. Então, a gente normalmente direciona aqui no Brasil as campanhas de detecção para pessoas que têm entre 55 e 65 anos, ou 50 e 70 anos, tá? Que a probabilidade é maior. Aqui, a faixa é em torno de 2 homens para uma mulher, 1,9 para uma mulher. Bom, o que a gente tem no Brasil, tá? Diagnosticados e tratados, em torno de 100 mil aproximadamente, nós temos que ir atrás dos 600 mil, tá? A gente hoje diagnostica e trata mais ou menos em torno de 18 mil casos por ano. A gente não consegue eliminar ou diagnosticar ou erradicar a doença até 2020, 2030, né? A gente precisaria tratar 52 mil pacientes por ano e testar em torno de 15 milhões de pessoas por ano, tá? Esse é o grande desafio do Ministério da Saúde, tá? Para falar para a gente o que a gente tem que fazer. Aqui são os perfis por elastografia hepática do diagnóstico, recém-diagnóstico aqui dos Estados Unidos, de 2011 a 2016. Eles têm mais doente F4, doentes cirróticos, do que a gente. A gente tem mais doente F1. Eu acho que isso é até proposital, né? Dá para esperar. O doente F4 não dá. Então, é F1 mesmo, que a gente tem pouco dinheiro, a gente fala para ele, ó, vai aguentando aí que uma hora chega a tua vez. E Estados Unidos não, já tem uma quantidade de doentes F3, F4 grande, e aí eles têm essa necessidade de iniciar o tratamento. O Brasil está aqui, os outros países da América Latina não tem distinção aqui nas colunas, são perfis bem semelhantes. Bom, vou falar um pouco de dados epidemiológicos dos Estados Unidos e da Europa, que isso está modificando, né, lá. Opa. Dá para voltar 2, por favor? Obrigado. Lá, o que está acontecendo? Está havendo um desvio da faixa etária, tá?
de idade entre 50 e 60 anos para a faixa etária muito jovem, tá? Entre 25 e 47 anos. 52% dos casos estão sendo diagnosticados lá, quer dizer, mais da metade. E 7% desses casos são abaixo de 25 anos. Então, isso está causando assim, um grande... vão ter que fazer grandes medidas para conter isso daí, tá? Se eles quiserem erradicar a doença. Overall, os homens para mulheres é em torno de 1,9 para 2, tá? E aqui os modos de transmissão. Pois bem, com a realização de exames de controle em transfusão de hemoderivados, houve uma redução assim brutal, tá? Entretanto, quando a gente lá, eles observaram que o mais comum de infecção aguda é o usuário de droga injetável, nosocomial e pacientes que fazem sexo, homens que fazem sexo com homens. Tá? E as crônicas, 50% é usuário de droga injetável no screening, nosocomial 19%, e aqui ainda tem 12% de pacientes que fizeram uso no passado de hemoderivados. E aqui eu vou chamar a atenção. Opa, pulou. Só um, obrigado. Vou chamar a atenção aqui o uso de drogas injetáveis, tá? Agudo, crônico é mais frequente, mas aqui, homens fazem sexo com homens, aguda. A hepatite aguda C é muito mais prevalente do que a crônica. E se a gente pegar aqui, os homens fazem sexo com homens, transmissão heterossexual, profissionais do sexo, e outras transmissões sexuais não especificadas, praticamente todas são agudas. E a gente tinha um conceito anteriormente, no século XX, que hepatite C não transmitia por sexo. Então a gente falava assim, ó, não precisa se preocupar. Quando a gente tirou o fator transfusão de hemoderivados, a gente agora consegue ter uma noção mais clara epidemiológica. Porque antes era tudo ou cirurgia, ou transfusão, era tudo relacionado a isso, e os drogas injetáveis. Então agora a gente consegue ter uma noção melhor epidemiológica. Tá? E aqui, produtos de transfusão, quer dizer, pacientes que fizeram uso de hemoderivados na fase crônica. Aqui a proporção entre homens e mulheres, né? E aqui a gente vê nitidamente uma progressão para as faixas etárias mais jovens da doença, né? E aí tem um motivo isso, eu vou falar para vocês. Exatamente esse, o abuso de opioides. Os Estados Unidos está com uma encrenca medonha, tá? Por quê? 2007, tá? A importância de reavaliar os fatores epidemiológicos. Eles têm isso muito bem sedimentado lá. Então, tinha esse comportamento. Comumente eram os baby boomers, tá? Que tinham o vírus C. Então, foca nessa faixa etária, vamos atrás desses pacientes e vamos tratá-los. Pois bem, com o uso, a epidemia dos opioides, o que aconteceu? A epidemia mudou de faixa etária. Manteve-se os baby boomers, mas pessoas muito jovens estão tendo hepatite C aguda, tá? E sempre predominante o sexo masculino em relação ao feminino. Aqui dá para a gente ver bem isso, tá? A partir de 2006, 2007, 2008, houve um aumento exponencial dos casos, principalmente em área não urbana de hepatite C aguda. Esses estados, Kentucky, Tennessee, Virgínia, oeste da Virgínia, e está faltando um estado aqui que é Ohio, tá? Que faz divisa com Tennessee, com Kentucky, desculpe, e uma cidade chamada Cincinnati, tá? Lá tem um programa de usuários de droga para reduzir danos, tá? Drogas injetáveis, que é bem efetivo, tá? Por quê? Porque eles tiveram um surto enorme de heroína, uso injetável de heroína com opioide de hepatite C. Eu vou mostrar esses dados para você. Aqui no estado do Maine, tá? Que nos últimos 5 anos teve 965 casos, isso saiu no ABC, e até agosto desse ano já tinha 1.200 casos de hepatite crônica detectados por screening. Esse gráfico do CDC mostra muito bem a desvio aqui, para 20 e 29 anos, quer dizer, adultos jovens que estão se infectando por hepatite C aguda, provavelmente por uso de drogas e opioides intravenosos. Aqui uma estatística
do CDC também, em que americanos jovens, houve um aumento exponencial aqui, na faixa etária entre 18 e 29 anos, de 400%, tá? E todos eles relatavam o uso de opioides, tá? Aqui na faixa de 30 a 39 anos, em que também houve um aumento de 325%. E as duas faixas aqui, a laranja pontilhada é bem proporcional à tracejada, indicando que realmente existe uma correlação do uso de opioides injetáveis com o caso de hepatite C. Aqui são óbitos que tiveram nos Estados Unidos por overdose de 2000 a 2016 e que realmente o opioide sintético, não metadona, foi a principal causa seguida da heroína, tá? E esse aumento começou em 2013, tá? Houve uma conversão aqui para casos grandes. Então, os casos de infecção crônica pelo vírus da hepatite C apresentou um incremento de 3 vezes a partir de 2010 nos Estados Unidos. O CDC estima que, apesar de subnotificação dos casos de hepatite C, nessa população, devido ao limitado acesso à sorologia para hepatite C, mesmo assim, em 2015, foram identificados 34 mil casos novos. E a faixa etária incidente predominante entre 20 e 29 anos. Então, isso é extremamente preocupante. O diagnóstico. Lá também eles têm problema com o diagnóstico, como a gente tem aqui. O que acontece? Eles têm que fazer programas e de sem infecção eles diagnosticam em torno de 50. E no Michigan eles fizeram um trabalho e conseguiram diagnosticar mais de 50% e diminuir esse espaço para tratar esses pacientes. Tá? O tratamento. Só fazendo uma retrospectiva, década de 70, 80, até 2000, a gente fingia que tratava o doente. A gente começou a tratar com PEG e RIBA. RIBA até hoje, né? A velha e boa ribavirina. Está aí há 20 anos, né? E agora a gente fala assim, usa baixa dose, né? Depois vieram, claro, você previr, telaprevir, primeiros inibidores de protease, que teve um upgrade, e depois veio, eu chamo o medicamento revolucionário, que era da Farmacet. A Gilead foi lá, comprou esse laboratório de Farmacet e fez o Sovaldi, tá? Que diminuiu muito o tempo de tratamento. Hoje, quando a gente começou a usar isso, eu principalmente, eu falava para o doente, você não está sentindo nada? Não, parece que eu não estou tomando nem remédio. E essa resposta aqui em 3 meses. Isso é fantástico. Assim, é espetacular, tá? E aí eu dei esse nome, Perfeitovir. Porque hoje, antigamente era interferon mais alguma coisa. A gente fazia amantadina, ribavirina, fazia chá de cáscara sagrada, tudo para ver se o cara curar. E hoje a gente faz o Sovaldi, o Sofosbuvir com mais alguma coisa, né? Tem outras drogas chegando, mas ele é o Perfeitovir, tá? Aqui, as classes que a gente mais utiliza, tá? Os inibidores de protease, os inibidores de N5A e N5B, tá? E aqui está o Sofosbuvir. E aí as associações eu vou falar um pouquinho. Esses são os medicamentos que são aprovados pelo FDA, tá? Com seus respectivas ações dos genótipos. Os 2 pangenotípicos são esses 2 medicamentos que foram homologados agora, o ano passado, esse ano. Tá? Um é da Rabiv e o outro é da Gilead, que pegam todos os genótipos. E aqui o Velpatazir, que foi incorporado ao comitê da Conitec, agora o último, dia 15. Tá? Então a gente vai poder, não sei, se o governo comprar, a gente vai poder usar o Sofosbuvir e o Velpatazir. Tratamento no Brasil. O tratamento no Brasil teve uma melhora absurda, né? Hoje a gente não tem a barreira da biópsia, da fibrose, né? Então, a gente pode até dispensar a elastografia para tratar. Eu não dispenso, porque eu acho a elastografia extremamente importante para a gente fazer a parte de estadiamento da doença. Ver se esse doente está cirrótico, se ele precisa ter cuidados em relação ao hepatocarcinoma, etc. E aqui é o que a gente tinha com o Boceprevir e Telaprevir,
E aí os pacientes elegíveis eram esses. Ciclos DAs, a gente trata cirrótico, a gente trata cirrótico descompensado, a gente trata pacientes com comorbidades, alterações renais, psiquiátricas, transplantados e usuários de droga intravenosa. A gente trata todo mundo. Quais são os próximos desafios do Brasil? A Organização Mundial de Saúde tem um planejamento de eliminar a hepatite C em 2030. Tá? Então, os targets deles são esses: 90% diagnosticado, 80% tratado e redução de 65% de mortalidade. Hoje nós temos em torno de 20% dos 71 milhões de infectados que foram diagnosticados e 1,5 milhão de pacientes tratados. Tá? E aí nós temos somente 4%. Então a Organização Mundial de Saúde vai ter que fazer muito esforço para isso. Na Europa e nos Estados Unidos, na América, a gente de 91 países, 10 países realmente estão se destacando. Por quê? Eles têm uma proporção de RVS de 5:1. Então tem mais pacientes sendo tratados do que casos novos. Populações difíceis, tá? Pacientes encarcerados, homens que fazem sexo com homens, imigrantes e usuários de droga intravenosa. Esse modelo tradicional que nós temos, de esperar o doente ir lá, não vai funcionar. E o modelo descentralizado, ir atrás deles. Tá? Então, como avançar na eliminação até 2030? Testar mais pessoas. Tá? Boa parte das pessoas já tem F3 e F4. Aqui, melhorar a linha de cuidado. Tá? 7% só de 71 milhões de pessoas de hepatite C tiveram acesso ao tratamento. As barreiras, genótipo e FibroScan, elastografia. Aqui, simplificar as opções, aumentando o número de médicos aptos a tratar e esquemas terapêuticos simples e pangenotípicos. Tá? Esquema pangenotípicos, esquema panfibróticos, quase nunca ou nunca a ribavirina. E aqui, diagnosticar, conhecer epidemiologicamente, estudos epidemiológicos, usar teste rápido, baby boomers e grupo de risco. Esquema pangenotípico, esquema sem ribavirina, descentralizar o tratamento. Tá? 3 a 6 meses eu acho muito tempo para o paciente receber um medicamento. Ampliar a base de tratadores e aqui uma colocação que a gente pode até discutir depois, que eu discordo, tá? Já coloquei um X. E aqui os 3 medicamentos hoje que a gente tem no mundo que são pangenotípicos e servem basicamente para todos os casos de cirrose. Aqui só mostrando para vocês o percentual, tem alguns que tem um N muito pequeno, mas 12 semanas, outro de 8 a 16. Esquemas pangenotípicos, tá? Que eu acho que é o grande futuro. E aqui eu só coloquei esse site, já concluindo. Vocês que tratam, esse site você consegue colocar a droga que você vai dar para o doente relacionado com os medicamentos que ele faz uso. E você sabe se tem interação ou não. Tá? Obrigado pela atenção.